as clínicas do psicólogo e a sua lógica dentro da sua organização e dos objetivos clínicos. Para que a gente tem que entender isso? Isso vai facilitar a gente? Isso vai complicar a gente? Vou mostrar hoje nessa live aqui através de um exemplo prático que acontece muito dentro dos consultórios. Eu tenho certeza que provavelmente já aconteceu com você ou está acontecendo nesse momento. Olá, gente! Boa tarde! Estamos aqui em mais uma live da nossa semana de lives, né? Essa semana onde a gente está se preparando para a semana que vem. Semana que vem, segunda-feira, o que tem lá? Segunda-feira, lá começa a nossa semana de workshop, nosso maior e melhor evento da prática clínica do psicólogo na depressão. E por que segunda-feira começa esse evento? Por que esse evento é o melhor evento que a gente tem? Primeiro, porque ele é gratuito, e segundo, porque ele traz realmente segurança e resultados para o psicólogo que está tentando entender a lógica, né, e como se faz um atendimento clínico na psicologia clínica. Então, o psicólogo que acabou de sair da faculdade, está meio inseguro de como que atende na prática. Psicólogos que já estão há um tempo no mercado, só que eles não tiveram oportunidade de entender muito bem a lógica do alinhamento da teoria para a prática. Psicólogos que eram de outras áreas e estão indo para a área clínica e querem entender como é que funciona, né, a prática na psicologia clínica. Então, para todos vocês, estudantes de psicologia que estão aí prestes a acabar sua faculdade e já querem se preparar para quando terminar sua faculdade, pegar o seu CRP e já começar a atender. Então, para todos vocês, esse workshop vai preparar vocês a atender a demanda que mais vai aparecer para vocês no consultório, que é a demanda depressão, todos os transtornos depressivos, ideação suicida, comportamento suicida, automutilação, todas as complexidades que essa demanda traz, familiares difíceis, crises graves, apática, aquele paciente que tá tão depressivo que não sai de casa, não se comunica, crises ansiosas, né, porque a comorbidade com ansiedade é muito alta, outras comorbidades, ou seja, tudo que você precisa entender, só que no contexto do seu consultório. O que eu faço ali dentro? O que eu posso me proteger? Como é que eu faço isso? Então vocês vão entender a partir de segunda-feira, que é o nosso workshop. Nosso 17º workshop já. Ele é um verdadeiro treinamento para o psicólogo que quer sair desse workshop de uma forma mais leve, com mais clareza do seu trabalho. E é claro, depois do workshop, no final do workshop, na outra semana a gente vai abrir vagas também para o nosso curso Depressão 360, que é um programa de apoio, onde o psicólogo nem precisa mais comprar outros cursos, porque tem tudo ali dentro para servir o psicólogo na prática clínica. Então ele também vai conhecer, vai ter oportunidade também, quem quiser fazer parte dessa nova turma, com os descontos, com os bônus atuais, né, que a gente vai mostrar também no workshop, também vai poder fazer. E essa semana estamos aí, hoje já é a nossa 7ª live, tá? Estamos aí, ó, prestes a terminar nossas lives dessa semana, para nossa esquenta mesmo, né? A gente conversou bastante, falamos bastante sobre a prática clínica do psicólogo, tivemos vários insights, quem não acompanhou as lives, aproveita, que elas estão todas abertas, tanto aqui no Instagram, mas também no canal do YouTube. Você que está vendo já aqui depois do YouTube, seja bem-vindo também. Tem gente que prefere, né, assistir pelo YouTube. Eu tô baixando todas essas lives lá também no YouTube. Tá tudo organizadinho, então vocês podem vão acompanhando durante a semana, final de semana, né? Porque semana que vem, vocês fiquem atentos para começar a nossa jornada. Vocês vão ganhar materiais. Na verdade, quem não se inscreveu ainda, se inscreve, já ganhou o primeiro material. É um material voltado, gente, para a prática clínica como um todo, né? Então, eu fiz ali um guia passo a passo para você fazer um prontuário de forma simples, de acordo com o nosso Conselho Federal de Psicologia, nossas normas técnicas, né, que está lá no nosso conselho. Então, eu traduzi ali, coloquei até um modelinho para vocês seguirem, né? E a gente vai entender sobre nossas intervenções, nossa prática, tudo no nosso workshop. Amanhã tem uma surpresa, que é uma aula presentão para vocês,
que é um esquenta meu. Tô tentando esquentar os motores de vocês para semana que vem. Então a gente vai fazer uma aula sobre documentos psicológicos. Quem tiver dúvida sobre esse tema, amanhã é hora de tirar, tá? Então a gente vai falar de laudo, de parecer, de atestado, de declaração, de relatório psicológico, relatório multidisciplinar, ou seja, qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, amanhã é hora de tirar. Vocês vão saber quando eu vou emitir um documento, qual documento, por que eu emito esse e não emito esse, qual a diferença da área clínica para a área jurídica com relação aos documentos, que é uma confusão muito, né, que acontece muito nos consultórios de psicologia. Nossa, eu sou psicóloga clínica, eu sou de abordagem tal, tem que emitir documento, não tem? Todas essas dúvidas vocês vão tirar amanhã, nessa aula especial de esquenta mesmo, amanhã 5 horas da tarde, tá? Eu não sei se o link já está na bio, mas de qualquer forma, vou ver se alguém está assistindo aqui da equipe, para me responder se está na bio esse link, mas de qualquer forma, você que está inscrito no workshop, você já recebeu ou pelo grupo do Telegram, ou pelo grupo do WhatsApp, ou por e-mail, tá? Então vocês vão ser notificados, vocês podem ir direto no canal do YouTube também, Depressão 360 Rosileia Lopes, lá, né, se inscreve lá no canal também, que a aula vai ser lá do YouTube, tá? Então, gente, aproveita que a aula vai ser ao vivo também, a gente também vai conversar, né? Vou tirar dúvidas de todo mundo que estiver ali comigo, tá bom? E hoje, como eu falei nessa live aqui, a nossa 7ª aula de esquenta, de pré-lançamento, de workshop, nosso treinamento, né? Agora a gente tá vindo assim como treinamento. Eu quero que vocês saiam de lá entendendo essa lógica, né? Praticando essa lógica no seu consultório. Então a gente vai entender aqui a lógica das nossas intervenções. A lógica de quê? Da organização e dos objetivos. Por que eu preciso ter uma ordem lógica e por que eu tenho que ter objetivos, entender os objetivos dessa lógica? Se eu não entendo isso, eu não estou fazendo praticamente nada ali dentro, eu não vou ver resultados no tratamento e o pior, eu ainda vou ficar sujeita à fiscalização. Se alguma coisa acontecer ou vir uma fiscalização, né, no nosso consultório, e eu não tiver essa lógica, isso vai ficar claro para o Conselho Federal de Psicologia, mas também se um paciente, né, ele quiser fazer uma denúncia, achando que não foi bem tratado, achando que qualquer coisa, você não vai estar protegido. Então, para que a gente esteja protegido de forma simples, gente, olha, é muito simples a gente estar protegido, a gente entendendo isso. Então a aula de hoje já é preparando mesmo, que vocês vão entender mesmo qual é a lógica, qual os objetivos, tudo isso no nosso workshop, né? Vocês vão saber como receber um paciente, desenvolver um tratamento, né? Ou seja, vocês vão saber ali, vocês vão ter uma lógica total. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo de caso aqui que acontece muito, tá? Imagina uma psicóloga que acaba de se formar. Aí ela decide, sei lá, juntar algumas amigas ou uma amiga, montar um consultório, isso é muito comum, né, na nossa área. Juntou um consultório, faz de conta que essa psicóloga, o nome dela é, não sei, sugere aí, Florisbela, tem que ser um nome, gente, sugere um nome aí que eu acho que não existe, né, se existe só naquela novelinha antigamente, né, quando a gente era criança, mas não existe esse nome, né, pra ninguém achar que é com ninguém aqui. É um caso fictício, né? Eu tô inventando da minha cabeça, mas é baseado em muitos casos reais, né? Casos que aparecem todos os dias. Então a Florisbela, psicóloga, montou um consultório lá com a sua amiga, né? Aí elas estão pagando o consultório, não ganham nada ainda, não tem nem paciente, né? Já estão ali investindo, né? Gastando, né? O marido tá ajudando, os pais da outra tá ajudando, então lá. E aí, de repente, ela vê assim, poxa, tá, né, a Florisbela, caramba, não entra ninguém no meu consultório, eu vou aproveitar alguma, né, e atender também numa clínica. Aí vai lá na clínica, aí o dono da clínica, né, vai oferecer R$15, né, de pagamento ali pra Florisbela, e a Florisbela vai pegar esse pagamento e vai atender 20 pacientes por dia a R$15. 20 minutos cada um, então ela tá ali, ela não sabe nem o que ela tá fazendo, porque 20 minutos
não dá para fazer nada, absolutamente nada. Então a pessoa vai ali, fala alguma coisa, ela não sabe, né, muito bem como trabalhar, não dá tempo nem de fazer um raciocínio clínico, porque já tá acabando, aí já tem a secretária batendo ali, ó, já tá, outra paciente já tá chegando, ou já tem um despertador ali pra, ó, acabou o tempo, né, então aquela loucura ali, e ela não sabe exatamente o que tá fazendo. Então na clínica tá acontecendo assim, o paciente chega, começa a falar, falar, e ela fica preocupada porque a hora já está acabando, então ela não tá nem muito prestando atenção no que a paciente está falando, e ela tá recebendo e ela tá tentando ajudar de alguma forma. Então ela começa a dar alguns conselhos, ela começa... Aí a mãe dessa paciente, dessa vez, né, dessa paciente que ela tá tendo um problema aí, de repente ela tá tendo um problema com uma paciente, chega no consultório e também quer falar alguma coisa, aí a mãe da paciente liga pra psicóloga ou vai no consultório e começa também a falar coisas, e aí a psicóloga, né, eu vou conversar com essa mãe então, vou conversar, né, o que tá acontecendo, como que ela pode ajudar, e ela vai fazendo assim. Ela vai falando com a mãe liga outra hora de novo, e a paciente chega, a paciente fala, hoje eu tô muito ansiosa, aí ela, então vamos fazer uma técnica de ansiedade aqui. Ou a sua mãe falou que você tá com muita dificuldade na escola, você tá mesmo com essa dificuldade? Eu tô com muita dificuldade mesmo. Ela confirma, realmente tô. Então vamos fazer uma técnica para você ter mais atenção. E começa fazendo uma coisa totalmente aleatória. Totalmente aleatória. Aí essa paciente chega uma hora que fala assim, olha, eu sou realmente uma pessoa péssima, meus pais estão muito mal comigo, eu não tô bem com meus pais não têm paciência comigo, não me entendem, eu não sei mais o que fazer, eu não tô me sentindo bem. E aí volta. Aí daqui a pouco ela vem reclamando do namorado, ela reclama de uma outra coisa. Que meu namorado, ele me empurrou e tudo. Então você tem que fazer dessa forma, então você não pode tolerar isso. Então a psicóloga, quando ela não conhece os objetivos do seu trabalho, quando ela não conhece a lógica do seu trabalho, ela tá fazendo qualquer coisa ali. E ela vai fazendo, e a paciente vai chegando, né, ou seja, aí a paciente começa a dizer que tem TDAH. Eu queria saber de você, eu tenho TDAH? Aí a psicóloga fica desesperada, fica, meu Deus, eu tenho que começar a ler sobre TDAH. Aí começa a buscar um curso sobre TDAH. Aí ela começa a ficar desesperada, ansiosa e cansada com esse atendimento. E não só esse é um dos atendimentos que ela está fazendo dessa forma. Na verdade, a clínica coloca 20 pacientes por dia para ela. Grande parte dos atendimentos estão assim. Paciente faltando, paciente que não vem, paciente que vem e depois falta, paciente que tá reclamando, paciente que começa a dizer que está com vontade de se matar, paciente que começa e ela tá ali, pais ausentes, negligentes, que mandou a avó, olha, a avó tá aí, o que vem, o outro mandou a babá, né? Ou seja, e ela não sabe como lidar porque ela não conhece quais são suas intervenções, ela não conhece a ordem dessas intervenções e ela não conhece os objetivos de cada uma delas. Agora, olha só como é que essa ordem, essas intervenções se aplica em vários aspectos. Imagina que essa paciente chega e a psicóloga sabe exatamente qual a intervenção que ela está aplicando ali. Por quê? Porque ela vai ter que colocar no prontuário. E aí chega o conselho, por algum motivo. Ou porque você foi selecionada para uma fiscalização, ou porque algum paciente desses fez uma denúncia lá, qualquer, da clínica ou de você, e você teve que responder por isso, e aí pegou seu prontuário. Aí o prontuário me explica aqui né, qual é a lógica desse atendimento, né? Qual é a lógica? E a lógica tá nessa organização. Comecei por aqui, fui para cá por causa disso, apliquei essa intervenção, ofereci esse serviço,
fiz essa notificação, eu fiz isso por conta dessa norma técnica aqui, eu aproveitei esse momento aqui para oferecer esse outro serviço aqui, e tem uma lógica. E dentro dessa lógica, essa pessoa, né, foi... mesmo que um paciente, de repente, não melhore, tá tudo entendido dentro da lógica. Por que ele não melhorou? Acontece que ela continua sofrendo violência aqui, acontece que ela tem uma questão psicológica, que também precisa de atendimento multidisciplinar e ela não está sendo levada para esse atendimento. Isso está acontecendo dessa forma, essa paciente... ou seja, os limites que eu dei não foram observados aqui. Então, se o paciente tem... Imagina o paciente, que o psicólogo tenha isso de uma forma completamente desorganizada. Aí o conselho pergunta, e aí? E agora? O que você fez aqui? Não sei. Ela chegou e saiu falando, e eu falei isso pra ela, aí a mãe me ligou, falei isso pra ela, e normalmente é isso que vai ser colocado no prontuário. E o prontuário, gente, precisa ser colocado ali os fatos do que aconteceu ali dentro, né? E se aconteceu coisa que não faz parte da lógica de trabalho de um psicólogo, que não tem intervenções, né, nas nossas intervenções privativas, não tem nossos recursos técnicos, a gente não se utilizou de nada científico ali dentro, é aquilo que vai estar escrito no prontuário. E muitos psicólogos não se dão conta que é importante. Agora, a gente saber disso, não é pra gente falar, caramba, tô assustada porque eu não sabia disso e, né, gente, a partir de agora você passou a saber. O Conselho Federal de Psicologia, é claro que ele entende a lógica de desenvolvimento de um profissional. Um profissional que saiu, ele não sabia muito bem como trabalhar e a partir de agora ele vai saber. A partir de agora ele está buscando. Agora tem muitos profissionais que eles veem assim, realmente eu não estou fazendo nada, eu estou batendo um papo ali, tá quebrando sigilo, tá chegando pro familiar e contando tudo que aconteceu dentro da consulta, tá fazendo uma miscelânea de sei lá o que ali dentro. E simplesmente fica bem com isso mesmo. Entre em contato com um conteúdo como esse, que existe uma lógica, existem regras, normas técnicas dentro do nosso conselho, que a gente é uma profissão, né, regulamentada. Existem serviços específicos que às vezes a gente está prestando um serviço errado. Ou a gente às vezes está se limitando a prestar um serviço a mais, né, para um paciente ou para um familiar, porque a gente não conhece. Então a gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo paciente, a gente está perdendo credibilidade e a gente está ficando em risco de uma fiscalização e ser pego nessa fiscalização fazendo coisas que não eram para estar fazendo. Então, o psicólogo que ele está diante dessa informação e fala assim, opa, tem uma oportunidade de eu entender, conhecer e mudar essa história de forma rápida e simples? Então eu quero isso para mim. E ainda por cima, de forma gratuita. Sim, eu quero isso para mim. Eu quero entender a minha lógica, eu quero saber trabalhar direito, eu quero saber fazer um prontuário correto e saber o que vou colocar dentro do prontuário. Eu quero saber como emitir os documentos, como eu não vou, se eu vou, como que eu posso ajudar esse paciente de forma ética, racional, científica, né, obedecendo a minha profissão. E para isso eu tenho que conhecer, primeiramente, a ordem e as possibilidades clínicas que eu tenho. Então eu tenho uma ordem, uma organização, eu tenho uma lógica de trabalho. Eu começo por aqui. Caso aconteça algumas coisas, eu posso ter alguns caminhos importantes para eu direcionar. E esses caminhos têm uma lógica. E eu posso mostrar nos meus documentos, nos meus registros documentais, por que eu usei essa lógica. Porque né, a gente está falando primeiro de ordem, né? Eu tenho uma ordem, eu tenho que receber esse paciente, eu tenho que saber que tipo de intervenção eu estou fazendo ali, que tipo de serviço eu estou prestando. Mudei o serviço, eu mudo essa ordem também. Eu mudo a forma de trabalhar com esse paciente de acordo com o meu entendimento da minha organização clínica. Então, gente,
Não se preocupe com essa ordem agora, essa organização, porque no workshop vocês vão entender claramente por onde vocês começam, por onde vocês caminham, quais as possibilidades que vocês têm clinicamente de fazer um raciocínio clínico leve, com muita coerência, que não tem nem como você falar assim, eu não sei qual caminho, porque você vai saber qual caminho, tá? Porque a nossa lógica, ela é muito clara, sabe? E quando a gente tem um mapa ali, isso fica muito mais claro, né? Facilita muito. Então ali vocês vão ganhar, né? Aprender através da lógica do nosso OR, que sistematizou um método para que qualquer psicólogo possa seguir com clareza, com facilidade, essa lógica clínica do psicólogo, né? Então vocês vão entender isso lá na prática. Vai ter material também para vocês relembrarem, para vocês usarem no seu consultório. Isso vai facilitar muito, gente. Agora, deixa eu ver quem tá chegando aqui, que vocês estão falando aqui. Vão colocando suas observações aqui, tá, gente? Olá, gente. Olá, Reis. A Deise tá aqui também. Vanilda, Penha, a Gil, Eliane, Josi, a Lilian. Legal, gente. Legal, tô vendo todos vocês aqui chegando, muita gente aqui. Não vou ler o nome de todo mundo não, porque senão eu vou passar a live aqui falando só o nome. Mas vão colocando, conversando comigo aqui, colocando suas dúvidas. Gente, coloque seus sentimentos também, tipo, Rose, eu tô vivendo isso. Quem tá aqui vivendo essa angústia de não saber muito bem a lógica? Quem já passou por isso? Gente, olha, eu me coloco aqui, já passei por isso também. Eu sei exatamente o que eu tô falando aqui na pele. Eu sei exatamente o que é isso. Né? Isso não é vergonha, isso faz parte do aprendizado. Isso faz parte da nossa área, principalmente na realidade que a gente tem como psicólogo no Brasil. A nossa saída da faculdade, ela é uma saída realmente que a gente tem que desbravar muita coisa. A gente tem que montar um baita de um quebra-cabeça da nossa prática clínica, que primeiro vem uma prática que não é muito bem ainda estabelecida, então a gente também fica cheio de mitos ali. A nossa prática ela é muito bem estabelecida, ela tem um Conselho Federal de Psicologia, ela tem ciência muito bem estabelecida, só que a gente sai cheio de mitos e preconceitos sobre a nossa própria área, né? A própria saúde mental, ela ainda é um conceito muito fragilizado socialmente falando. As pessoas têm ainda preconceito, coisas que o psicólogo tem que desmistificar muita coisa. Só que começa com a gente, né? Primeiro. Olá, Andréia, que bom. Alcione falando assim, tá vendo? Alcione, esse sentimento. Gente, mesmo que você não coloque aqui, né? Eu sei que esse sentimento é muito comum porque aparece isso pra mim todos os dias. Todos os dias tem colegas conversando exatamente sobre isso. Estão ali e não estão sabendo o que estão fazendo. Né? Não tem lógica. Gente, eu recebo também, eu falo também com psicólogos de familiares, né? Que eu também sou familiar, né? Então, quando eu chego em psicólogos de familiares diversos, de sobrinhos e tudo, né? Tia, você pode ir lá conversar com o meu psicólogo. Quando eu chego lá, eu tô vendo que a pessoa tá fazendo absolutamente nada ali dentro, sabe? E ainda tá quebrando o sigilo do paciente. E isso acontece muito e a gente tem que tomar muito cuidado. E pra gente não fazer isso, a gente, primeiramente, tem que conhecer quais são os nossos serviços, intervenções e a ordem. Como se organiza para que a gente possa ter um raciocínio clínico organizado, né? A Josi falando aqui, seu curso é maravilhoso, Rose. Sou aluna da turma 7, renovei meu curso agora e é um espaço de apoio para que eu me sinta segura. Gratidão. Obrigada, Rose, pelo seu depoimento aqui, viu? A Josi aqui falando, a turma 7 renovou. Porque como lá é um ambiente de apoio mesmo, né? Um programa de apoio ao psicólogo, né? Então, ele pode estar ali renovando anualmente para poder ter aquele apoio, né? Dúvidas que surgem, eles vão colocando diariamente lá no grupo, que a gente vai conversando, tirando, eu vou direcionando. Os colegas vão conversando, vão também, né? Então, a gente tem a oportunidade de fazer network ali dentro também, né? E o próprio curso que organiza e reorganiza todas as suas sessões, ensinando você a como fazer em cada uma dessas intervenções e serviços, né? Outra coisa que acontece também, né? A psicóloga recebe o paciente, ela vai direto para o processo de psicoterapia, começa a ouvir ali como uma psicoterapeuta
e a paciente está ali a nível de suicídio, está ali sofrendo violência, e o psicólogo fica ali ouvindo, tentando, dependendo da abordagem, aplicar alguma técnica, e a paciente está num nível de sofrimento tão agudo que ela não está conseguindo compreender a dimensão do trabalho clínico na psicoterapia. Ainda não está preparada, ela ainda não está, digamos assim, no ponto para esse tratamento. É um tratamento que requer realmente que a gente esteja consciente de que eu quero passar por aquilo, entendendo que eu quero. Então, o psicólogo começa ali, mas a minha linha é assim, e vai fazendo qualquer coisa, né? E não está sabendo que existem várias intervenções que protegem o paciente para a entrada do processo de psicoterapia. Organiza todo o trabalho clínico para a entrada na psicoterapia. Por isso que a psicoterapia, né, é um dos serviços, né, que não são privativos do psicólogo, que o Conselho Federal de Psicologia também está lutando para que seja privativo nosso. Justamente porque a gente tem instrumentos, intervenções e serviços que fortalecem o processo de psicoterapia de um paciente, caso esse paciente esteja qualificado a entrar, né? A Sandra falou assim, Rose, hoje fico meio enrolada ao escrever em ordem meus prontuários. Mas esse enrolado é o quê? Você procrastina, você deixa pra lá? Porque muitas vezes, quando a gente enrola o prontuário, é que se a gente não sabe exatamente o que foi feito ali, que serviço eu estou prestando ali, o que eu estou fazendo ali com aquele paciente, qual a lógica do meu trabalho, eu fico até meio em dúvida do que eu vou escrever. Eu tenho que inventar uma coisa. E inventar o que escrever é muito trabalhoso. É igual você criar um texto, uma redação, você vai ter que criar da sua cabeça, você vai ter que, né? Facilita a gente escrever uma redação quando a gente entende a ordem, a sistemática da estrutura de uma redação, não facilita? Quando a gente não conhece, a gente vai jogando as palavras ali e isso é cansativo. Isso que acontece também com nossos prontuários. Mas se eu sei a lógica do meu prontuário, ali, nesse material, quando vocês baixam esse guia de prontuário, ali tem a estrutura de um prontuário. O que tem que ter lá dentro? Né? O que eu escrevo, o que eu não posso escrever. Então tem a lógica das nossas normas técnicas, né? Mas o que eu vou escrever, essa lógica, vocês vão aprender lá no workshop, que são as nossas intervenções, né? O que eu fiz hoje com aquele paciente, por que eu fiz aquilo? Né? Então, quando eu sei exatamente, e olha, teve um paciente que falou assim, Rosileia, eu sou psicanalista e a paciente está vindo e está fazendo associação livre direto. Né? Eu tenho que botar que ela está fazendo associação livre todos os dias, todas as semanas, você pode colocar. Associação livre você está fazendo ali. Não tem nenhum tipo de ainda um diagnóstico fechado, não foi ainda, não saiu da entrevista preliminar e já foi para análise, ainda não aconteceu, né, nada. Agora, a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ela já tem uma sistemática técnica mais dinâmica, né? Então, apliquei um RPD. Pode aplicar um RPD, de repente, toda semana, né? Então, apliquei RPD. Então, ou seja, o que você fez ali dentro. Então, se eu sei exatamente o que eu estou fazendo, né? Eu avaliei os pais, fiz uma avaliação, fiz uma orientação psicológica, fiz um encaminhamento, eu fiz uma notificação compulsória. Né? Você não precisa nem quebrar o sigilo ali dentro, né? Fiz uma notificação compulsória por conta de uma automutilação. Não, você não vai quebrar o sigilo. Então tem formas da gente saber. Agora, se eu não sei o que eu estou fazendo, a ordem, se tem lógica o que eu estou fazendo, esse é o problema. Porque saber a estrutura de um documento, isso é a coisa mais fácil. Tem modelo, é a estrutura. Mas o que eu vou botar ali dentro é o mais importante, né? Você poderia falar um pouquinho sobre o contrato terapêutico hoje? Obrigatório? É obrigatório impresso? Olha, o contrato terapêutico na consulta online é obrigatório, tá? Tem que ter o contrato. Aí você vai fazer essa assinatura através de uma plataforma de assinatura digital, que é super simples. Você entra num site de assinatura digital, você coloca lá o contrato, baixa o contrato, pega o e-mail do paciente, eu acho que o CPF, se não me engano, né? Tem algumas informações lá do paciente,
E aí você manda por e-mail. Ali, pela própria plataforma, você envia por e-mail. O paciente vai receber o e-mail e vai ter um botãozinho para ele assinar. Aí ele clica no botãozinho e assinou automaticamente. Né? É super simples, tá? E aí você manda o contrato. Essa pergunta que você estava falando, agora, o impresso, ele não é obrigatório, mas ele é uma orientação do nosso Conselho Federal de Psicologia que se faça contrato para proteção do serviço, né? Então, é importante que se faça, tá? Eu recomendo todos os psicólogos lá do Depressão 360, todo mundo a fazer contrato, tá? Porque isso protege a gente e protege o paciente também, né? Ajuda a gente, inclusive, a dar feedbacks do paciente sobre algumas coisas que ele esqueceu, né? Que está em contrato, e ajuda ele a não esquecer, né? Sobre aquilo. A Sandra falando aqui que procrastina. Vê se você não procrastina por isso, Sandra. Não procrastina justamente porque você está com dificuldade de entender a sua lógica de trabalho. Então você fica assim, o que eu boto aqui hoje? Né? Então quando a gente faz essa pergunta, o que eu coloco nesse prontuário hoje? É porque a gente não está entendendo a lógica, né? Olha a nossa live de hoje, a lógica do nosso trabalho. Né? Então vocês vão conhecer cada uma dessa organização, como vocês vão preencher esse prontuário, porque a estrutura, tudo bem, mas o que eu coloco dentro da estrutura é o mais importante, é como eu trabalhei, né? Então, no workshop de segunda-feira, vocês vão entender. Perfeito, isso mesmo, obrigada. Alcione falando aqui, legal, Alcione, pelo feedback. Então, gente, a gente falou de ordem, né? Agora, objetivos, né? Aqui, ó, pode ser pela dificuldade de entender a lógica, sim, Rose, obrigada. Então, Sandra, olha, não falta segunda-feira, tá? A nossa primeira aula, a semana toda, vamos ter 3 aulas para que vocês fechem esse quebra-cabeça da lógica do tratamento. E no domingo sem ser esse agora, o outro, a gente vai ter uma aula especial que eu separei de presentão sobre suicídio na prática do psicólogo, tá? Então, como é que a gente vai lidar com que intervenções, o que eu falo, como é que eu ajo ali naquele momento que uma pessoa acabou de falar que quer cometer um suicídio, tá? Então a gente vai entender essa lógica também. Então não percam essas aulas, tá, gente? E vocês entendendo as aulas, né, que a gente vai fazer essas 3 aulas do workshop, vocês vão entender também como recolocar isso em qualquer demanda, inclusive na demanda suicídio, tá? E a gente vai estar junto a semana inteira também aqui no Instagram, conversando. Eu vou responder todo mundo que for colocando dúvidas, perguntas, conversando comigo, tá bom? Então, uma semana bem agitada que a gente vai ter. Agora, objetivo, gente. Eu também preciso saber o objetivo, porque se a gente está fazendo alguma coisa ali e a gente for questionada de por que você fez isso? Por que você chamou a mãe para conversar? Né? Por quê? Por que você atendeu todas as ligações dessa mãe? Por que você aplicou essa técnica nesse momento? Por que você fez isso? Por que você está prestando esse tipo de serviço? Por que você está fazendo isso? Por que você fez isso? Por que você encaminhou? Esse porquê são os objetivos. O nosso método R360, ele simplifica de uma forma tão legal, gente, tão leve, que você entende a ordem, né? A gente tem até um modelo, né, dele, tem um desenho do nosso método para a gente ter visualizado ali, né, o organograma dele. Ele explica pra gente a ordem, então a gente segue aquele caminho, né? Parece um joguinho, a gente segue aquele caminho e cada intervenção tem um objetivo. E nesse raciocínio clínico, eu vou pensar no objetivo. Eu tenho o objetivo então eu vou aplicar essa. Então eu vou aplicar essa. E, gente, isso aí você vai ter o seu prontuário todo corretinho. Quando você for emitir um documento, você vai ter certeza do que você vai emitir, se não vai emitir. E o que você vai colocar dentro do documento também. Amanhã vocês vão entender sobre documentos psicológicos e o que a gente coloca dentro, vocês vão aprender no nosso workshop. Porque o documento, vários desses documentos precisam ter procedimentos. Então, quais foram os procedimentos que eu apliquei? Se eu não conheço os procedimentos, se eu não sei
o objetivo deles, eu não vou saber emitir um documento, nenhum documento. Nenhum atestado eu vou conseguir emitir. Então isso pode ficar muito pesado pra gente, a profissão, quando a gente não sabe. Agora, tem gente que prefere ficar sem saber. Tem gente que fala assim, não, tô vendo, tem um workshop que vai me dar de mão beijada esse quebra-cabeça todo montadinho, só pra eu andar por ele. Mas mesmo assim eu não quero, eu prefiro ficar aqui sentada batendo papo com minha paciente, a minha paciente me achando maravilhosa, porque tem isso, né? Tem pacientes que estão ali e falam assim, nossa, eu não falo nada pra minha psicóloga, mas ela é uma pessoa legal, adoro ela. Ela é tão boazinha, adoro ela. E a psicóloga, ela se contenta com isso. E aí, gente, nada mais é do que a própria fragilidade desse ser humano que tá ali querendo elogio, né, querendo se abastecer de algo que psicicamente está faltando para ela. Então a gente também tem que se dar conta disso, que a gente pode estar caindo nessa armadilha. Quem já caiu nessa armadilha? Eu já caí nessa armadilha. Quem já caiu aí também? Gente, a gente cai nessa armadilha, a gente é ser humano. Se a gente não se preparar tecnicamente, a gente cai nessa armadilha de elogio de paciente, tá? O paciente vai gostar da gente, mas ele vai ter muito mais foco no processo do que em você. Esse é o importante. Ele vai ter você como um caminho para esse processo. Ele não vai ter você como, né? Por mais que exista uma identificação sua com algum personagem psíquico dessa pessoa, né? Com uma mãe, com uma namorada, um namorado, você tem uma identificação ali de alguma forma, mas a pessoa, ela vai usar isso de forma a focar no seu processo, focar no seu desenvolvimento, poder se abrir, essa identificação vai facilitar a abertura desse paciente, né? Essa é uma lógica psicanalítica, gente, mas na verdade isso acontece em todas as abordagens, né? A gente tem uma estrutura diferente de vínculo, cada uma, mas isso acontece com todas as abordagens, né? Então rola uma identificação psíquica, né, ali, e quando rola essa identificação, e a identificação psíquica, ela pode ser ruim também, né? Eu me identifico com a minha mãe tadinha, minha mãe é uma pessoa tão boazinha, mas eu não posso falar nada pra ela, porque senão ela vai se escandalizar. E o psicólogo, ou a psicóloga, ela pode estar nessa posição psíquica, de uma mãezinha, de uma vozinha, de uma tiazinha, que ela não pode decepcionar, senão a pessoa vai se escandalizar. Então a própria paciente pode ficar numa posição de proteger as emoções dessa psicóloga. Então isso acontece muito, né? Então, ou pacientes que colocam a psicóloga numa posição de uma mãe autoritária, né? Não vou nem falar pra ela, senão ela vai brigar comigo. Eu ouço muito isso de pessoas nas redes sociais por aí, sabe? Minha psicóloga me deu um esporro. Minha psicóloga vai ficar com raiva de mim. A minha psicóloga não pode nem saber que eu fiz isso. Como assim? Né? Então, você vê como é que está bagunçada a cabeça das pessoas com relação o objetivo de trabalho, né? O propósito dela estar ali com aquela psicóloga. Então, gente, a gente tem que se perguntar, eu quero mudar isso na minha vida, se eu estou vivendo isso, ou eu quero continuar e correr o risco de ser pega pelo conselho, isso é bem grave, ou de ficar sobrecarregada. Porque assim, a pessoa que fala assim, dane-se, não quero nem saber, vou ficar assim mesmo, porque é menos trabalhoso pra mim, vou ficar assim mesmo. Essa pessoa é uma pessoa que não tem ética. Agora, as pessoas que têm ética, elas falam, não, eu quero entender porque eu quero me tirar minha sobrecarga. Porque quem não tem ética, gente, não tem sobrecarga. Não tem sobrecarga. Eu acho que nem assiste uma live como essa, a pessoa que não tem ética. A pessoa que não tem ética, ela fala assim, tá tão divertido a minha vida, nem me dou conta que eu tô fazendo alguma coisa errada. Quem se dá conta que precisa aprender mais é a gente que tá estudando, é a gente que tá preocupado, é a gente que quer melhorar, é a gente que quer fazer a coisa correta, é a gente que tá buscando, né, aprender, se especializar, estudar mais, pessoas que saibam mais que a gente sobre algum aspecto ou outro. É a gente que tá fazendo isso, né? Então os profissionais que não estão fazendo isso, né, os nossos colegas que não fazem isso, estão simplesmente despreocupados. Vai ali como hobby pro consultório, chega um monte de gente falando, recebe como se fosse uma fofoca, se alimenta da fofoca e vai embora contar pros familiares,
vai embora, viver sua vida. Aí dei um monte de conselho ali, desabafei todos os meus preconceitos, tudo que eu queria falar, né? E é isso, gente, infelizmente que acontece. Infelizmente que tem acontecido muito nos consultórios. Então eu acho que não é a maioria que tá aqui, a maioria que vai assistir, porque a gente, né, eu também, gente, eu também estudo, eu também tenho meus mentores, eu também tenho meus, né, ou seja, eu também tô nessa jornada. E nunca vou parar, eu acho. Eu acredito que você que tá aqui também tá assim, cara, eu nunca vou parar. Quando vê o colega nosso aqui, eu tô na 7ª turma do curso, continuo renovando, porque ela tá nessa jornada. Ela não quer parar de aprender, ela não quer parar de ter resultados positivos para as pessoas. Ela não quer parar de fazer um trabalho ético que ela possa se orgulhar e ficar totalmente despreocupada, né? Ela não quer parar com isso. Ela não quer parar de ter progresso financeiro. Ela não quer parar, né? Tem atendimentos que ficam exaustas ao final. Sim, Alcione, eu sei exatamente o que você está falando. Tem atendimento que é muito complexo. E, gente, olha, mesmo a gente tendo todo o recurso, entendimento lógico, claro que tem pacientes que, mesmo assim, tem pacientes que deliram, tem pacientes que são pessoas narcisistas, são pessoas ruins. Tem pacientes maravilhosos, tem pacientes também que são ruins, são seres humanos, assim como a gente, né? Então, a gente tem que estar preparada para se proteger desses pacientes. Então, se eu faço um trabalho correto, se eu faço um trabalho com clareza, eu sei exatamente o que eu estou fazendo ali, gente, não pesa. Não pesa. Sabe quando a gente começa qualquer atividade, que a gente não tem intimidade com aquela atividade, e dá uma canseira na gente, mas depois que a gente pega o ritmo, a gente sabe exatamente como começar. Então, igual mãe de primeira viagem, né? A gente vai trocar fralda, não sabe. Depois que a gente acostuma, a gente sabe exatamente, já conhece o chorinho, já conhece, né? Pra quem é mãe aqui, né? Tô dando fazendo uma analogia aqui, com qualquer atividade que a gente não conhece e aquela atividade fica cansativa, pesada, ainda mais uma atividade que gera tanta responsabilidade. Agora, quando a gente começa a saber o que tá fazendo, a gente sai ali leve, feliz, por maior complexidade que a gente recebe. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Então, gente, vamos recapitular aqui. Quem chegou aqui agora, até, essa é a 7ª live que eu tô fazendo de esquenta, antes da nossa semana especial de workshop. É uma semana onde a gente vai fazer um treinamento, a gente vai ter uma clareza da prática, do que eu faço na prática. Então ali vocês vão ter exemplos práticos, né, de como é que se organiza, vocês vão ver isso, né, na lógica, vocês vão ter também todo um quebra-cabeça mesmo de tudo que vocês podem fazer, toda a organização para vocês seguirem, um mapa, na verdade, para vocês seguirem, né? Quem não se inscreveu, se inscreva, tá, gente? Para receber os materiais, para receber as notificações, se inscreva aqui no link da bio, tá? Ou nos grupos, ou no e-mail você recebeu, né? Então se inscreva para não perder essas aulas, tá? Estejam ao vivo, que é muito melhor de assistir, porque ali, né, você tá junto comigo ali, né? Muito melhor até para vocês não perderem, mas elas vão ficando abertas durante a semana toda, né? Então, do dia 24 ao dia 28 são as 3 aulas, mas domingo a gente tem uma aula especial, né, sobre suicídio. Tudo é na prática, tá, gente? Nunca é aquela aula imensa que pega um livro e lê um livro, né? Nada disso. É aula de falar assim, ó, pega aqui, faz assim, você não faz isso por causa disso, isso aqui acontece por causa disso, tá? Então, vocês vão entender a lógica do nosso tratamento prático. A Ivonete aqui, ó. A Ivone, quero fazer o melhor perante o meu paciente, por isso sigo você. E sei que você é um porto seguro para mim. Oi, Ivone. Poxa, obrigada por essas palavras aí e parabéns pela sua postura, viu? Porque a gente sabe o que passa dentro da gente quando a gente está diante de uma pessoa assim. A gente sabe o quanto é sofrido pra gente também não conseguir ajudar de uma forma ética e a gente vai tentando ajudar de alguma forma, né? Agora, se a gente consegue ajudar de uma forma que realmente ajuda e nos ajuda a crescer profissionalmente, proteger nossa profissão e ter uma profissão que a gente sai leve do nosso consultório, do nosso atendimento, a gente sai feliz, né? A gente finaliza o atendimento ali, escrevendo no nosso prontuário exatamente o que foi, de forma rápida, pontual, porque a gente sabe exatamente o que a gente fez,
né? A gente não precisa procrastinar, porque, ai meu Deus, eu vou acumulando aqui, porque depois eu vou inventar o que eu vou botar ali, porque eu nem sei o que aconteceu, né? Então a gente acaba com isso de uma vez, sabe? E por que é importante a gente participar? Gente, chamem colegas, chamem seus colegas, compartilhem. Quem já compartilhou aí? Quem já compartilhou aí com seus colegas? Quem já compartilhou com seus colegas? Gente, por quê? A nossa profissão, gente, ela precisa de empoderamento. Chega de coach fazendo o nosso trabalho. Chega de terapeutas que não são psicólogos ganhando todos os pacientes para psicoterapia. Chega de concorrentes que não podem concorrer com a gente porque não tem a nossa profissão. Não podem aprender a nossa profissão porque a não ser que ela termine uma faculdade de psicologia. Né? Então tem a autorização para atender, porque senão é exercício ilegal da profissão, é crime. Não podem, só a gente pode oferecer. Né? A Sandra já compartilhou. Obrigada, Sandra, pela parceria. Gente, compartilha, me avisa. Tá? Fala, olha, compartilhei, fulana de tal. Manda falar comigo lá no direct, eu falo com todo mundo. Às vezes é alguém da equipe que tá falando, mas normalmente eu tô ali também respondendo todo mundo, tá, gente? Vai lá pra eu conhecer também. Pessoa que quiser falar comigo. Fala, gente, porque a nossa profissão, quando ela se empodera, ela se empoderando, e se empodera a gente também. Né? Imagina só, eu acho que os pais de vocês já pensaram assim, imagina se minha filha fosse médica, né? Então os pais colocam a medicina, por quê? Porque socialmente é assim que ela é vista. É uma profissão importante? É óbvio que é. Agora, a psicologia, ela é tão importante quanto, e na saúde mental, eu falo mais, ela é a mais importante. Porque a gente não trata sintoma, a gente não abafa sintoma. A gente faz com que a pessoa entenda por que o sintoma está ali e ela se desenvolva a partir e apesar dos sintomas. Ela se entenda, ela se empodere de si própria. Né? Ela passa a exercer a sua função que faz sentido para ela na vida. Né? Então, a nossa profissão ela é mais poderosa, ela é mais importante na área da saúde mental. Ah, Roseli, poxa, é muita vaidade. Não, não é vaidade, gente. É a realidade. Nossa profissão empodera, a nossa profissão dá voz para quem não tem voz. A nossa profissão, ela faz com que a pessoa possa se relacionar melhor com o outro, consigo mesmo, com o seu adoecimento, com a vida como ela está, com o mundo, com os problemas. A nossa profissão é extremamente poderosa. Ela não quer abafar uma crise, ela quer que a pessoa entenda a sua crise e assuma a sua crise para que ela se liberte dessa crise. Então a gente tem uma outra lógica que é extremamente importante. Se eu sei trabalhar, eu vou espalhar essa corrente do bem por aí, as pessoas vão, nossa, essa ciência é uma ciência importante, esse profissional é um profissional importante socialmente. Porque nós somos, né, importantes socialmente. Mas é importante que isso seja visto, que isso seja falado. Por isso que essas iniciativas como Depressão 360, o nosso workshop, que ajuda o psicólogo na sua prática, pode fortalecer muito a gente, tanto individualmente, mas também em conjunto, em família, né, em comunidade de psicólogos, né? A Joyce falando assim, antes de conhecer o AR, eu me sentia totalmente ansiosa ao receber o paciente. Hoje me sinto segura, tranquila, porque sei que tenho onde me apoiar. Joselice Salles aqui, turma 7. Josuelice aqui, uma psicóloga aqui, gente, excelente, muito competente, já experiente na sua área. Obrigada pelo seu depoimento, viu? E eu fico muito feliz de você estar se sentindo assim, viu? E eu sei o que é isso, porque eu também já me senti assim um dia também. E é muito bom quando a gente supera isso, né? É muito bom a gente saber o que a gente, né? O potencial do nosso trabalho, né? Parabéns, viu, Josi? Parabéns. Então, gente, hoje a gente viu aqui a importância de eu entender a lógica do meu atendimento, a ordem, a organização prática das minhas intervenções, dos meus serviços, entender também o objetivo de cada um deles, né? Porque senão eu não sei nem como produzir nenhum prontuário, eu não sei como explicar por que eu fiz alguma coisa, por que eu fiz o que eu fiz, né? E vocês vão conhecer toda essa ordem, todos esses objetivos no nosso workshop passo a passo, vocês vão ter clareza do que fazer, o que um psicólogo faz dentro de um consultório, né? O que ele coloca dentro de um prontuário, de fato, para que vocês já possam aplicar no consultório de vocês, se sintam mais leves,
Tá? E quem quiser, assim como a Josuelice, está com a gente dentro do nosso curso também, a gente vai abrir vagas, porque lá, gente, a gente segura na mão ali, né, diariamente, né? Então vocês têm tudo, inclusive como faz cada detalhezinho, né, de cada intervenção, tem supervisão, ou seja, tem cursos diversos que vocês não precisam mais comprar outros cursos aí fora, de marketing, né? Então vocês vão conhecer também o nosso programa de apoio, né? Então, oi Rubem, que bom que você tá aqui. Não estava conseguindo ficar aqui nesse momento, saudável de aprender com você. Que bom que você tá aqui agora, viu? Fico feliz. Então, gente, ó, vou ficando por aqui. Compartilhe e amanhã, gente, coloca na notificação aí a nossa aula de documentos psicológicos lá no YouTube, tá? Então eu acho que deve ter o link na bio. Se não tiver, eu vou sair daqui, vou pedir pro pessoal colocar na bio aqui o link para vocês se inscreverem. Vou fazer uma postagem aqui também, tá? Levando pra bio também. E vai lá no canal. O canal é o Depressão 360 Rosileia Lopes. Vou botar nos stories também. Os stories vocês podem... Opa, paralisou aqui um pouquinho, mas voltou. 5 horas da tarde, tá, Rubem? 5 horas da tarde amanhã, tá? A nossa aula ao vivo, eu vou estar lá ao vivo batendo papo com vocês, tá? E fazendo essa live sobre os documentos psicológicos. Todos os documentos que a gente tem, a gente vai entender a lógica, vai entender quando emitir, quando não emitir. Eu sou psicólogo clínico, tô sozinha no meu consultório. Como é que eu faço se uma pessoa me pedir um laudo? O que eu faço? Eu fico, ai meu Deus, a escola pediu um laudo, não sei o que fazer. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, então amanhã vocês vão simplificar essa parte. Quando eu dou um laudo, quando eu dou um atestado, quando eu não dou documento nenhum, quando eu dou um documento que a pessoa quer e não tem nada a ver, não tem nenhum documento que seja propício para aquilo que ela tá pedindo, né? Porque às vezes eu tenho que negar, porque quem tem que conhecer nossos documentos é a gente. O paciente não conhece, ele pede qualquer coisa. Né? Ele pede um laudo, às vezes é um atestado, ele pede um atestado, às vezes é uma declaração, ele não sabe o que ele está pedindo. Né? Ele fala um nome famoso aí, laudo, um nome famoso, né? Atestado, um nome famoso, né? Mas ele não sabe como é que a gente produz. E há muita confusão também com relação ao laudo médico, né? Os documentos médicos, o nosso é diferente. Então a gente tem que entender essa lógica, né? E amanhã a gente vai, para esquentar nossos motores para segunda-feira, amanhã a gente vai fazer essa aula de documentos. Então, gente, vou ficando por aqui. Boa tarde, bom trabalho para vocês, tá? E tamo junto. Tchau, tchau.